Meu pai, eu chamo ele de lindo inimigo. É aquela pessoa que o Ralph Waldo Emerson, escritor do século XIX, ele fala sempre na vida uma pessoa precisa de um lindo inimigo. Aquela pessoa que não está só te trazendo elogios, reforços positivos. É aquela pessoa que acredita genuinamente no seu potencial, acredita na sua verdade e te ajuda a chegar até lá. Neste episódio, o podcast Aprender a Empreender recebe Cristiana Pinciroli, mestre em Ciência da Felicidade, TEDx Speaker, ex-capitã da Seleção Brasileira de Polo Aquático, executiva por 25 anos e hoje empreendedora à frente da Whiting. Partindo do conceito do lindo inimigo, aquela pessoa que acredita no seu potencial e dá os feedbacks difíceis, a conversa explora a felicidade sob um viés científico, longe do clichê da felicidade tóxica. Entre liberdade e seus trade-offs e as 5 dimensões, espiritual, física, intelectual, relacional e emocional, o episódio mostra como transformar propósito em prática consistente e como o esporte pode ser um laboratório vivo de alta performance no cotidiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Se você quiser ver esse episódio com vídeo, você pode ver esse episódio no YouTube e no Spotify você consegue conhecer a minha convidada de hoje. E a minha convidada de hoje, muito especial, uma pessoa que nos conectou, Valéria Lucchesi, minha amiga de mais de 20 anos, encontrou um dia no consultório e falou: você precisa conhecer uma pessoa. Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque é a cara do seu podcast você conversar com ela e agora a gente vai gravar. Minha convidada de hoje é Cristiana Pinciroli, ela é mestre em Ciência da Felicidade, ela é speaker do TEDx, que eu adoro também, acho muito legal. Ela é ex-capitã da Seleção Brasileira de Polo Aquático, executiva por 25 anos no mundo corporativo, hoje empreendedora à frente da WeTeam. Ela conecta esporte, liderança, ciência para mostrar que a felicidade e a alta performance podem e devem andar juntas. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Hélio. Uma satisfação enorme estar aqui com você nesse bate-papo. Muito legal, Cris. Ciência da felicidade e esporte. Cris, eu mergulhei um pouco no estudo da liberdade, né? Então, liberdade parece uma coisa assim muito gostosinha, boa, positiva, só que liberdade traz com ela um peso, né? Tanto é que o Bukowski fala: a angústia é a vertigem da liberdade, ou seja, há um preço a se pagar para ser livre e você precisa sempre abrir mão de alguma coisa para escolher outra coisa. Você sempre escolhe um caminho e abre mão de outros 3 caminhos. Quando você decide casar com uma pessoa, você abre mão das outras pessoas. Quando você escolhe uma profissão, você abre mão das outras. E felicidade, Cris, essa coisa tão falada desde Sócrates, Platão, desde Aristóteles, né? O homem perseguindo essa coisa maravilhosa que é, mas que deve ter seu preço, assim como a liberdade, assim como tudo que é precioso na nossa vida, tudo que é legal e tudo que a gente almeja tem um preço alto. Fala um pouco para mim das bases disso, para que para as pessoas que estão com a gente possam entender o sentido da nossa conversa. Bem-vinda. Obrigada, Hélio. Felicidade é algo que a gente considera, no nosso estudo, que é um mestrado já reconhecido aqui nos Estados Unidos na ciência da felicidade. Esse nome eu quero colocar uma ênfase na ciência. E aqui, já iniciando de cara, longe, fazendo um disclaimer, que não estamos falando sobre felicidade, um estado emocional de euforia, ou longe de uma felicidade tóxica que devemos estar sempre felizes, mas a felicidade como grande, a gente usa até o termo em inglês, the ultimate currency, é a moeda mais importante que tem, é o grande propósito do ser humano, que isso era muito ensinado pelos filósofos gregos que você cita, e a gente usa muito o Aristóteles, porque o Sócrates falava, to know the good is to do the good. Saber o bom é fazer o bom. E o que você fala isso? Quando você sabe que algo é bom para você, é suficiente para você fazer? E é algo que sabemos que não. Que isso não basta você saber que você tem que se alimentar bem, que você tem que caminhar, que você tem que cuidar da sua postura, que você vai fazer isso. Então a gente vai muito mais na linha do Aristóteles, que falava que uma vida virtuosa, uma vida que você coloca em prática aquelas coisas boas,
traz muito isso, você tem que praticar a questão de se exercitar, e é uma prática consistente, não é uma prática de uma única vez. Então, a felicidade é algo como a gente trata, a gente estuda, é igual à luz do sol. É algo que, se você olha diretamente, Hélio, te machuca os olhos. É muito forte, é muito grande. Então, se você pega um prisma e olha a luz do sol por meio das cores do arco-íris, fica muito mais fácil de você identificar e atuar. E é aí que você começa a trazer essa tal da felicidade de uma forma mais tangível, que nessa conversa te convido a reparar, e os nossos ouvintes aqui também, que muitas vezes nós vamos trazer coisas que faz parte do nosso ser. Você pode falar, tá no final, putz, é óbvio, mas como é importante ser lembrado e como você cria as condições de exercitar isso. Então, voltando às cores dos arco-íris para definir a felicidade, a Uhum. gente fala de felicidade em 5 dimensões, que nós chamamos de Spire. São os elementos do Spire, e o Spire em inglês é aquela fase que um broto está pronto para, você coloca a semente, está pronto para emergir da terra. É Uhum. o Spire, quando vai sair. Então a gente fala do aspecto espiritual, físico, intelectual, relacional e o emocional. Então, esse foco, essas perspectivas, que a gente traduz uma jornada de felicidade, que não é o fim, é sim como você aplica o dia a dia Uhum. e indo para a ação. Poxa, que legal isso. E como Cris, você tem uma jornada de vida dentro da relação com seu pai. Eu assisti bastante coisa do que você fala para poder estar aqui com você. Essa inspiração, esse exemplo que você teve na sua vida, que você tem na sua vida, que foi seu pai. E o esporte como um motor e como um laboratório vivo disso, né? Como um laboratório onde você também experimentou isso. Conta um pouco da sua jornada, da sua história, dessa apresentação sua que eu falei, o que você foi catando e tal. Conta um pouquinho desse outro lado da Cris, e depois a gente junta as coisas, né? Exatamente. Então, Hélio, isso que você está trazendo, a gente traz bem no livro que eu escrevi, Legal. Esporte, um palco para a vida. A gente traz as lições do esporte, o que que preparou como, além do aspecto físico, muito mais como ser humano, físico, emocional. E esse livro eu convidei para escrever, quem escreveu comigo foi meu pai, Ah, que que está legal. falando aqui. E eu inicio o livro com uma parte contando que quando eu tinha, que é a mesma forma que eu inicio o meu TEDx, você me apresentou falando do TEDx, Sim. convido as pessoas pensarem um momento que eles que fizeram algo que se sente orgulhoso, mas que foi difícil, foi necessário coragem, tirar a zona de conforto. E para mim, quando eu volto no meu primeiro setênio, vem muito forte meu pai entrando no quarto. Eu sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos, Guilherme e Felipe, mais jovens, mas Uhum. ele entrando no quarto, a gente tinha uma casa no Guarujá. Muitos paulistanos vão saber disso, que é por volta de 45 minutos, 1 hora de São Paulo. E Uhum. meu pai chegava, falava, Cris, 6 horas, 5h30 da manhã, tá na hora. E eu dou um pulo da cama, eu desço primeiro, eu sinto o chão frio do quarto, mas em poucos minutos a gente já está andando na praia, sentindo a praia úmida, ainda fria, e vendo os primeiros raios do sol. Então ele já pegava a minha mão e falava, Cris, sente energia, alimentando. E daí a gente andava até quando o mar tem aquelas ondinhas, encontrando a praia, e a gente sai juntos. Ele já avisa quando tinha salva-vidas que quem ele era, e fala: Eu estou para fazer uma peripécia com uma filha. E vou, e meu pai sempre me levava mais longe que os surfistas. E era algo que eu sentia aquela emoção nas costas dele e tal, a respiração acelerada. E ele falava com toda a calma: Cris, olha onde nós estamos, mais longe que os surfistas. Então era algo que gerava aquela conexão e foi minhas primeiras experiências que eu mais tarde conheci de alta performance. E alta performance, muita gente relaciona isso com grandes atletas, grandes líderes, grandes nomes,
Mas a alta performance, quero deixar claro aqui que todos nós temos o nosso potencial. E como a alta performance que eu trago é a realização do nosso potencial, que pegar aquilo que a gente pode trabalhar dentro de nós e criar as condições para a gente estar no nosso melhor. E foi isso, meu pai foi a grande pessoa que me inspirou, Hélio, porque meu pai é um atleta olímpico. Falo no presente que diz que quando uma pessoa vai para as Olimpíadas, você nunca fala no passado. Então ele é um olímpico, Uhum. ele para duas Olimpíadas, Tóquio e México, 64, 68. E mais tarde ele entrou para o mercado de mídia impressa, depois a Universo Online, ele foi um dos fundadores. E ele sempre trouxe os aprendizados do esporte para a vida. E o esporte era o nosso elo comum, era a maneira que ele ensinava para mim, para os meus irmãos, junto com minha mãe, que também foi jogadora de tênis, mas depois parou, mais a importância de trabalho em equipe, a importância de ter coragem para experimentar algo novo e refletir sobre os aprendizados. Ensinou sobre a questão do erro, como o erro vai fazer parte toda vez que você está experimentando algo e como você aprende com esse erro, a importância do se exercitar, do trabalhar com persistência quando você tem um propósito. E mais tarde no Brasil, então, meu pai, ele fazia um esporte que é o polo aquático, Hélio, que não tinha o polo aquático feminino. Mas não obstante que ele fazia um esporte que ele tinha orgulho, era um esporte de macho, que era igual o boxe, igual era o hóquei de gelo, só os Sim. homens faziam aquilo, ele nunca me deixou de fora de nenhuma conversa, de nenhuma experiência. Então ele trazia isso que criava essa nossa conexão. E até mais tarde, quando eu toda vez precisava ter conversas difíceis durante a vida, eu chamava meu pai para ir treinar comigo, nadar comigo, seja no Clube Pinheiros ou no Paulistano, ou andar no parque, que era como a gente criava as condições para conversas de significado profundas. Uhum. E isso me inspirou a me tornar pioneira da modalidade feminina do polo aquático brasileiro, quando eu tinha 15 anos, e mais tarde a capitã da seleção brasileira. Fui a primeira atleta das Américas a ser convidada a jogar na Itália, que fui para um ano, acabei jogando 4 anos, ganhamos a Copa dos Clubes, Copa Europeia dos Clubes pela primeira vez, e Uhum. depois do terceiro Mundial fui escolhida entre as 7 melhores do mundo. Essa foi a minha primeira carreira inspirada, muito pelo meu pai e por uma figura, Hélio, que é interessante. Meu pai, eu chamo ele de lindo inimigo. É aquela pessoa que o Ralph Waldo Emerson, é um escritor do século XIX, ele fala sempre na vida. Uma pessoa precisa de um lindo inimigo. Aquela pessoa que não está só te trazendo elogios, reforços positivos, é aquela pessoa que acredita genuinamente no seu potencial, acredita na sua verdade e te ajuda a chegar até lá. Então, vai dar feedbacks difíceis, vai te ajudar a sair da zona de conforto. Naquele momento que você quer hesitar, falar: vamos, Hélio, isso faz parte. É dolorido mesmo, mas vamos que nós estamos juntos. Então, meu pai é essa pessoa que eu falo sempre foi meu técnico mais exigente. Uhum. Mas minha mãe, que é uma outra linguagem, ela é aquela que preparava o café da manhã delicioso depois dessas aventuras com meu pai. Foi aquela que se tornou a primeira diretora do Polo Aquático Feminino Brasileiro. Primeiro motivada por mim, pela filha, para criar uma nova modalidade do esporte. Mas mais tarde ela viu o potencial do esporte como transformador de vidas. Uhum. E por isso ela se tornou o grande nome que ela foi reconhecida por defender a equidade de gêneros nos Jogos Olímpicos. Uhum. Então, quando o polo aquático feminino entrou nas Olimpíadas, um século após o masculino, em Sydney 2000, ela recebeu o grande prêmio por isso, que foi uma das lobistas do bem a defender uma nova modalidade no mundo. Essas duas pessoas me inspiraram nessa minha infância. Te inspiraram, mas também te modelaram, né? Não foi só uma inspiração distante, foi uma, foi pegar a massa na mão da crise e fazer o formato, o jeito, modelar mesmo, né? Muito legal isso que você fala, Cris, porque eu até postei dentro do seu TEDx que você fala sobre esse, como é que você fala? Qual é que é a expressão do inimigo, do adversário? Do inimigo. É um Lindo. doce, lindo inimigo. É, porque isso aconteceu comigo também.
Isso aconteceu comigo dentro do meu trabalho como fisioterapeuta, trabalho de fisioterapeuta musculoesquelético. Eu recebo um paciente com um problema de dor musculoesquelética. Eu começo a atender esse paciente. Esse paciente é um médico. Hoje, meu melhor amigo. Costumo dizer que foi ele que me transformou em maratonista. E eu tô atendendo ele depois de depois de vários atendimentos, eu tô atendendo ele numa sexta-feira. E nessa sexta-feira, ele fala pra mim: amanhã eu vou pra USP. Eu falei: você vai pra USP fazer o quê? Você vai dar aula, né? Porque você é médico. Não, não, vou pra USP correr. Eu falei: correr na USP? Quanto você vai correr amanhã? Amanhã eu vou correr 10 quilômetros. Que legal. E eu fui atendendo ele e pensei um pouco comigo, tal. Será que sim? Será que não? Será que vale a pena isso que eu tô pensando? Aí eu perguntei pra ele: eu posso ir com você? Ele falou: claro, é só você me encontrar no lugar tal, 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 aí a gente se encontra a tal hora e a gente pode correr junto. Tá bom. Depois desse dia eu nunca mais parei de correr. Então eu começo a correr com ele. Eu não corria. Eu começo a correr com esse cara, e esse cara completamente maluco, era um médico bem maluco na época, assim. Eu achava ele até meio esquisito, mas absolutamente aplicado, absolutamente disciplinado e absolutamente dedicado àquilo que ele fazia, inclusive na medicina, inclusive é um expoente da cirurgia e tal. E aí eu começo a correr com esse cara, só que assim, eu não tinha o mesmo preparo físico que ele, e eu não conhecia o campus da USP, que é gigantesco aqui em São Paulo. E eu começava a correr com ele começava a entrar pelas travessas, pelas ruas e pelas alamedas. Chegava um momento que eu não sabia mais onde estava meu carro. Eu falava: pô, eu não posso largar esse cara, porque senão eu não consigo ir embora depois. Então, eu mesmo correndo e andando, eu não podia perder ele de vista. Então, eu ia correndo atrás dele. E é muito louco isso, porque a gente começa a treinar junto, eu começo a ganhar condicionamento, a gente começa a conseguir correr juntos e conversando. E hoje, por exemplo, hoje, antes de vir para cá conversar com você, eu corri com ele no fim da manhã e a gente sempre corre de quinta e sábado juntos, conversando. Seja um treino de 1 hora, seja um treino de 3 horas e meia, a gente corre conversando. E é a nossa terapia, eu diria. A gente conversa, a gente é muito próximo, a gente é muito. Um se apoia no outro e a gente. E eu vim até ouvindo uma aula sobre ética Nicômaco, né? Onde ele fala sobre amizade. E a gente tem lá os 3 tipos de amizade: a amizade por interesse, a amizade por prazer, que são as menos nobres, e a amizade por virtude. E hoje eu considero a minha amizade com ele uma amizade por virtudes, porque eu não tenho interesse. E tenho prazer, mas não é o prazer que me guia. O que guia para mim é estar com ele, que é muito importante para mim. Tanto é que eu já ensino isso para os meus filhos. Os amigos são a parte talvez mais doce da nossa vida. Os amigos por virtudes, os amigos, né? E o que que acontece, né? O amigo também, Cris, ele começa a ser um espelho, e teu pai, tua mãe começam a ser um espelho onde a gente se vê refletido e a gente consegue enxergar pontos de vista nossos que a gente não tem como enxergar. Então eu falava para ele assim: poxa, eu não sou um cara resistente. Eu olho para você, você é muito resistente correndo. E aí ele vira para mim e fala assim: como assim? Você tá louco? Você é extremamente resiliente. Você correu atrás de mim na USP sem ter condicionamento físico nenhum e suportou isso e está aqui hoje correndo com prazer. Então ele me mostra um lado que eu não conseguia enxergar, né? Ele me mostra um lado que acaba me trazendo pontos que me parecem fraquezas, que na verdade são fortalezas, né? Então, Cris, dentro disso tudo, né? No esporte, pequenos hábitos são fundamentais, né? Você cuidar do sono, você ter disciplina, você treinar no dia bom, que é fácil, você treinar no dia difícil, que é difícil. Então, tudo isso é o que constrói o resultado, né? E nem sempre no esporte você tem o resultado ou você vai tentar 30 vezes para conseguir uma. 30 vezes para conseguir 2, 3 vezes, né? Quais práticas simples e comprovadas você acha que podem elevar para a gente trazer para a vida comum do nosso colega fisioterapeuta, podem elevar esse nível de felicidade da vida comum? Como que a gente pode fazer um paralelo disso na nossa vida das pessoas comuns, né? E eu vou responder a essa questão usando o seu exemplo. Daquelas 5 perspectivas que eu falei no início, Uhum, a perspectiva relacional é a mais importante, porque nossas relações, nossas conexões são os maiores indutores da felicidade, Hélio. E aqui eu não estou falando quantidade de relações, uhum, dando qualidade, uhum, intimidade das nossas conexões.
E olha que interessante o seu exemplo desse seu paciente que se tornou um grande amigo. Primeiro, ele te convidando a uma prática nova, que seria difícil você fazer sozinho. Sim. Acordar todo dia de manhã, cedinho, ir, vai num lugar desconhecido, a USP, ir descobrindo, entrar em lugares muitas vezes perigosos, onde que eu vou sair, não vai, vou perder o horário. Mas você tinha uma pessoa, um parceiro, que a gente usa o termo até aqui em inglês é o accountability buddy. Então, é uma pessoa que aumenta, quando você tem uma pessoa para começar um novo hábito, aumenta em 4 vezes a chance de dar certo. É muito grande isso. Então, quando a pessoa está pensando em começar a se exercitar, começar a comer bem, começar a estudar um novo assunto, fazer um mestrado, tendo sempre um accountability buddy, um parceiro, faz toda a diferença. Uhum. Segundo, velho, é conectar com coisas que tragam prazer. Então, quando você está falando de uma jornada, começar a trabalhar no seu bem-estar, e a gente traduz aqui a felicidade como uma jornada de bem-estar e plenitude. Então, você se sente que você está bem, trazendo bem-estar. Começa com outra expressão aqui, trazendo o low-hanging fruits. São Uhum. aquelas frutos que estão mais baixos de uma árvore para você pegar. Então, se você não se exercita e vai falar, quero começar com saltos ornamentais, quero começar algo com natação, que eu nunca nadei, mas é bom para as costas, vou fazer. Nunca fez, é muito difícil isso. Uhum. Começa algo que te dá prazer e está mais acessível para você. Uhum. Então começa com caminhadas, faz prazeroso, vai no parque, chama uma pessoa para vir junto, criando essa rotina, Uhum. porque tudo isso vai remetendo essa prática com consistência. Então, a construção do hábito precisa de 3 aspectos. A importância de você criar um ritual. Opa, eu quero começar a me exercitar. Quando que eu vou fazer? Vai ser no final do dia? No final do dia sempre foi mais difícil para mim, depois de um dia de trabalho, principalmente depois que eu tive minhas 3 filhas. Você chega, você quer vê-las, é uma hora que você vai ver lição de casa, vai preparar o jantar, vai ver como é que elas estão. Então é de manhã cedo, cria um ritual, já deixa as coisas fáceis, deixa seu tênis lá perto, sua roupa, já se prepara para isso. Uhum. Lembrar a importância da repetição, que um novo hábito se constrói com a repetição que vai fazendo. E o terceiro é a questão de criar os lembretes, os reminders. Criar os lembretes para você, porque a mente esquece. No começo você está muito na força de vontade, mas lembrar, colocando na agenda, post-its, os alarmes, associar alguma coisa que você já faz e trazer isso daqui. E sempre que possível lembrar essa questão, trazer algo prazeroso, porque na vida é como você cria aqueles pequenos ciclos virtuosos de crescimento. Um dos livros, o Tom Rath, que ele escreveu, um dos últimos, ele correlaciona a importância de alimentação, do exercício, de se mover e do sono. Que esses 3 itens têm muitas pesquisas e embasamentos científicos sobre a importância de dormir bem, de se comer bem e de se mexer, do Sim. exercício. Mas Uhum. os 3 combinados dão um baita poder, que quando você acorda, você come alguma coisa saudável, você tende a ter muito mais energia para se mover. Você tomando, se alimentando bem, se movendo, você tende a dormir muito melhor. E com isso, você cria aquele upward spiral of growth, um Uhum. ciclo virtuoso de crescimento. Porque no Uhum. dia seguinte, você se sente com muito mais energia para conversas difíceis, muito mais tolerante para ouvir, para saber conduzir um paciente que está com dor para o melhor caminho, a Uhum. não ter aquela pressa. Então, como você identifica, além das pesquisas que você tem, do research que a gente fala, tem um me search para você. Quais são os seus frutos que estão mais baixos? O que que é prazeroso para você? E como você começa a criar isso na sua vida, nessa jornada de mais bem-estar, que é fundamental para realizar o seu potencial. Puta, muito E legal vou isso. mais, hein, Hélio? Os cuidadores das pessoas, entre eles os médicos, é um grupo de pessoas que precisam muito disso, que tendem a cuidar muito do outro e negligenciar
cuidado com si próprio. Uhum, E a gente sabe que o bem-estar, a plenitude, a felicidade é igual uma máscara de oxigênio no avião. uhum, Ele você coloca em você. uhum. Você bem, você vai cuidar daquelas pessoas que você mais ama, do seu paciente e dos outros, de uma forma muito melhor. É muito legal isso, porque talvez uma das coisas que a gente vem mais perdendo ao longo do tempo, nesse mundo tão rápido, com tanta informação, com tanta coisa instantânea. Você pede uma comida, daqui meia hora a comida mais elaborada está na tua frente, foi entregue. Você antes tinha que buscar um VHS num lugar para assistir um filme, agora o filme você assiste instantaneamente, você baixa. Eu acho que o esporte também nos traz um aprendizado imenso, enorme, maravilhoso, que é o aprendizado sobre o processo. O processo que é mudar o teu caminho, a tua vida. E quanto você fazer repetidas vezes a mesma coisa, modifica de maneira consistente a sua visão, né? Justamente esse ciclo virtuoso que você disse, em que você passa a cuidar muito mais da tua saúde, porque você tem um motivo a mais para cuidar dela, né? Então, a gente, dentro do cuidado com as pessoas, dentro do cuidado com pacientes, a gente muitas vezes, eu gasto a maior parte do meu tempo, do meu dia com contato com o paciente, explicando para o paciente que ele precisa de um processo de tratamento, que o tratamento não vai ser assim, não vai ser entregue por um motoboy, não vai ser entregue por ninguém, que ele precisa pegar aquele caminho, dar o primeiro passo e andar o caminho. Eu não posso andar o caminho por ele e que ele tem que ser o protagonista da própria melhora da vida dele, né? Eu, como cuidador, como terapeuta, como fisioterapeuta, me submeter a um processo onde eu preciso fazer aquilo de maneira repetida, fazer aquilo de maneira metódica, fazer aquilo de maneira sempre consistente, aquilo me faz ter uma consciência de processo e aquilo me faz ter mais propriedade para falar para o paciente de processo. Né? Então, assim, você não corre a maratona no dia da maratona. Você corre a maratona por 4 meses, rodando quase 2.000 quilômetros, para correr um dia de festa, que é a maratona. Então, na verdade, ali não é o dia de treinar. Ali é o dia só de comemorar que você fez os 4 meses. Não é o dia de comemorar 42 quilômetros. É o dia de comemorar 2.000 quilômetros. Então, é diferente, né? Exatamente. E o esporte te ensina muito isso, que você também está trazendo as melhorias incrementais, aqueles building blocks, né? Que não é desde você trouxe, por exemplo, vamos trazer aqui um paralelo com a alta performance com a ciência da felicidade. A ciência da felicidade, a perspectiva espiritual, ela não fala sobre a fé. Embora a gente sabe que a fé é muito importante, acreditar em algo, uma força maior, mas a perspectiva espiritual, a gente trabalha dois aspectos: o propósito e a presença. Então, o propósito é aquilo que te dá persistência. E o propósito é interessante, Hélio, que eu vou linkar com a liberdade que você falou no início do podcast. O terceiro grande nome da psicologia austríaca é o Viktor Frankl. O primeiro grande nome é o Freud, que falava que a grande busca do ser humano é pelo prazer. Sentir prazer, o que fala, e vários tipos de prazer que ele trazia. O segundo é o Alfred Adler, que falava a grande busca do ser humano é pelo poder. Ele faz tudo para ter um poder, seja numa organização, poder financeiro. E o terceiro, que é um sobrevivente de Auschwitz, quando ele foi preso pelos nazistas, ele tinha nas mãos a tese dele que ele já estava fazendo. E ele falou: a única coisa que eu te peço, deixa eu ficar com isso, é o único que eu tenho. E diz que a dor quando pegam e jogam na fogueira isso. Então, ele fala que a grande busca pelo ser humano é do significado. Que quando nós temos um significado, a liberdade está em nós das escolhas diariamente. Ele fala: eu sobrevivi toda a tortura dos nazistas de um campo de concentração pela minha escolha de sobreviver diariamente para encontrar os meus pais, a minha esposa e acabar a minha tese, mais tarde doutorado. Então ele falava como é incrível que tinha pessoas que falavam: eu vou sobreviver, se não tiver a minha libertação até o final do ano, eu vou morrer. E dia 1º de janeiro as pessoas morriam.
Então, falar dessa escolha que nós temos na vida e uma escolha íntima que ninguém tira, mesmo nas condições mais tristes, difíceis que nós nos encontramos. Uhum. Então, o esporte traz muito isso, você tendo um propósito. E aqui, tendo um propósito, ser um atleta olímpico, ser um grande jogador, começar a se exercitar pela sua saúde, ou começar a me exercitar porque eu quero dar um exemplo para os meus filhos, como eu também vou experimentar coisas novas, fazem bem para mim. Uhum. Então, tendo um propósito, e o segundo aspecto é a presença. E a presença, que é uma das coisas mais fáceis de se falar, mas mais difíceis de se exercitar hoje em dia. Uhum. Justamente o que você também falou, nós estamos numa era da informação, bombardeamento de coisas que chegam. Uhum. Então, aquele exercício que você cria os caminhos neurais da concentração. Eu estou no aqui, no agora. Eu estou completamente focada nessa conversa contigo. Quando você fala, estou Sim. nesse bola, não estou pensando que horas que eu vou buscar minha filha na escola, o que eu vou fazer de jantar, o supermercado que eu tenho que fazer, próximo curso que eu vou preparar. É o exercitar, tá aqui no agora. Sim. Então, um esportista, quando está passando bola, o movimento do polo aquático que eu estou fazendo aqui, eu estou no presente aqui fazendo. Quando eu entrevistei os atletas, os big riders, no meu livro, eles falaram: quando a gente está descendo a onda, você não tem como pensar em nada mais, você está completamente, você entra no into the zone, como fala o Mihaly Csikszentmihalyi. Quando você entra, você sente com a onda, você sabe exatamente o vento, a correnteza que está pegando. Então, isso te leva num estado que você está no seu melhor. É aquela sensação que você não vê o tempo passar. Parece que tudo começa em câmera lenta. E como você cria essas condições no esporte, você aprende e mais tarde você vai criar na sua vida também. Eu lembro que uma vez eu fui escrever meu livro, eu carreguei a noite inteira o computador e eu comecei a escrever. Eu falei: ai, não, já está acabando a bateria, eu tenho que ver, meu computador está com problema. Fui ver, tinha passado 6 horas, velho. Eu entrei completamente no flow. E dificilmente você vai estar o dia inteiro no flow. Uhum. Mas você cria pequenos momentos Uhum. ao longo do dia que te permite estar nisso. E Uhum. daí, de forma consciente, você vai aumentando as Uhum. condições, tendo mais disso. Uhum. E é cuidando desse bem-estar que você consegue realizar essas condições para você estar no seu melhor. Isso é muito legal, porque na minha última maratona, eu já corri 4 maratonas. É um processo muito difícil, assim, é um processo que demanda, assim, uma dedicação, um cuidado. Você não quer participar de casamento, você não quer ir para a formatura de ninguém, você tem que dormir, você tem que se cuidar, você não tem que beber, você tem que cuidar de tudo. É muito louco que eu desci do hotel e fui até o local da largada, e mexendo no meu fone de ouvido. E deu algum pau no meu fone de ouvido ali que ele não funcionava, ele não conectava e eu não consegui fazer ele funcionar. E eu saí do meu hotel, fui a pé até o hotel desse meu amigo que corre comigo, que a gente ia correr a maratona juntos. E eu falei pra ele: Tó, deixa aqui na portaria do seu hotel que o meu fone de ouvido não funciona, eu vou correr sem fone. Foi a minha melhor maratona, porque foi a maratona onde eu tive que estar ali correndo. Eu tive que estar ali respirando, eu tive que estar ali escutando o barulho da minha passada, e eu entrei num flow assim impressionante, que é lógico que o flow, ela é a construção de um processo consistente que você tem que fazer, porque enquanto você está sofrendo muito para se condicionar, enquanto você está fazendo muita força, você não consegue entrar num sistema de voo de brigadeiro, né, um voo de cruzeiro que se fala, onde você entra numa velocidade fixa e a tua cabeça consegue desconectar do teu corpo e ficar num flow incrível, assim. E nessa maratona, que foi a maratona de Valência, pela cidade linda de Valência, assim, que deve ter me ajudado no flow até, eu fui percebendo o meu corpo e sentindo tudo que eu deveria sentir, mas numa sensação onde tudo passava lentamente,
onde todo ao meu redor parecia estar com o mudo acionado, eu não escutava os barulhos e eu estava totalmente escutando para dentro, assim, conversando com a minha voz e conversando comigo mesmo. E é incrível como naquele momento parecia que eu era imparável, aquele momento parecia um super-homem, parecia uma coisa incrível, onde provavelmente eu saí do nível normal, eu fui para um segundo nível assim, e eu fiquei lá por várias horas. Depois desse dia, eu decidi que eu não corro mais. Se eu corro com meu amigo, eu corro conversando, mas se eu corro sozinho, eu não corro escutando nada, eu corro me escutando. Então, essa coisa acabou me trazendo esse momento também que eu não conhecia, que é esse momento de reflexão. Vários insights, várias soluções, vários problemas eu desenrolei correndo, porque você fica com a tua cabeça e com as tuas vozes lá conversando e você fica deliberando com as coisas, mas isso é aquilo, e como é que resolve, e como é que poderia, e você tá mais oxigenado, não tem jeito, o teu coração tá bombando, o teu cérebro tá rodando, o seu sangue tá circulando, e você tem um momento ali muito de eureka que aparece. Putz, às vezes paro assim, pego o celular, abro um negócio de áudio e mando um WhatsApp de áudio para mim mesmo. Não esquece desse insight assim, 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 isso vai resolver aquele outro e guarda. Aí fecha o celular, enfia no bolso e volta a correr, entendeu? Então, assim, realmente o esporte como um local para transformação, um local para o desenvolvimento, um local para autoconhecimento, assim, é um lugar maravilhoso que toda pessoa, todo ser vivente deveria conhecer, né, Cris? Sem dúvida. E olha que interessante, Hélio, você trouxe um aspecto que a gente estava falando do processo, da importância da consistência, da repetição. Mas em todo o processo vão ter surpresas. Então, Uhum, se preparou pela maratona, a sua quarta, experiente, uhum, e um dia não está funcionando, nós temos que ter as coisas que controlamos e não controlamos. sim. Não está funcionando o aparelho de música que estava acostumado, tal. Você poderia ter dois caminhos, ou falar, ah, não, agora o meu ritmo, minha playlist, tudo que tá, ou vamos resolver, deixa aqui, vou fazer o melhor disso daqui. Uhum. Então, te colocou numa situação de inovar, experimentou algo novo, e que a gente aprende muito essa coragem também de experimentar algo novo e aprendeu quanto foi bom. Poderia falar, não, perdi o ritmo, tal, tenho que sempre ter o dois Fones de ouvido? aparelhos É. conhecido, tal, mas esse daqui te deu uma coisa que foi fantástica, esse aprendizado de estar presente e até permitir quando você está em treino, não na competição, e ter esses insights, parar e aproveitar isso. É. Então, o estar presente novamente naquilo que vai dando e saber que na vida, o Epiteto traz isso, né? Tem o aspecto que você controla e o não controla. O que você controla, como você mapeia os riscos e faz o melhor disso, e o que não controla, essa adaptação que é tão importante também nessa jornada. Uhum. Cris, a gente está falando de felicidade, a gente está falando de esporte, só que a gente tem que falar das relações humanas também, que são sempre muito desafiadoras, as pessoas são muito diferentes umas das outras e a gente tem que conviver. E falar de felicidade, como você já mesmo disse aqui, não é falar de uma vida cor-de-rosa, onde tudo dá certo, onde eu tenho recursos infinitos e é tudo bacana, todos os desfechos possíveis são bons. Não. A vida é feita de desafios. O esporte é feito de esforço, consistência e sacrifício. Como que a gente fala de felicidade, mas sem romantizar uma coisa totalmente perfeita, propaganda de margarina, entendeu? Não é isso, né? A gente tem que lidar também com a realidade, né? É, de forma alguma. É algo que eu do esporte, minha segunda carreira foi no mercado organizacional. Então, algo que eu descobri, minha paixão sempre foi associada à alta performance. Como Uhum, você cria as condições para as pessoas estarem no seu melhor. Lembro quando eu jogava e eu me tornei capitã da seleção brasileira, eu comecei a reparar que quando eu ia ouvir o hino nacional, sempre o hino me deu muita força antes de entrar no jogo. Eu enchia o peito, cantava, me emocionava, que eu transformava isso em força no jogo. Mas eu comecei a ver que algumas colegas ao meu lado se emocionavam demais, choravam, conectavam e entrava na água e perdia, parecia que nem tinham feito aquecimento, não uhum, conseguiam a bola, erravam umas coisas básicas, perdia completamente a concentração. E foi aí que a primeira vez que eu procurei
foi o William, que era um técnico da natação, que já era, naquela época, começou a ver que ele trabalhava muito a parte mental dos atletas. Falar, William, o que que eu posso fazer para melhorar, fazer um melhor papel aqui como capitã, vendo essas condições que é a mesma situação, como dá efeito diferente nas pessoas. E uma das coisas que ele falou, Cris, cria em toda a viagem que vocês fizerem, desde a concentração até a viagem internacional, um momento só de vocês, atletas. 1 hora no final do dia, sem técnico, sem dirigente, só vocês. E tenta colocar, falar 1 hora, se evitar uma conversa calorada, fala todo mundo está de acordo, a gente fica mais 15 minutos, todo mundo de acordo, e tenta trazer todo mundo para falar. Isso, é uma prática simples, nos colocou num outro patamar. A gente começou a ouvir muito mais aspectos que a gente não conhecia das atletas. Comecei a entender por que uma pessoa não estava bem naquele dia e o que que era importante para ela. O dia que eles falaram, Cris, o que que aconteceu hoje que você estava tão brava na água? Eu falei, eu estava com muita dor. E eles falaram, pô, por que você não nos falou, Cris? Essa hora a gente precisa saber para entrar, a gente fecha você, coloca. Então começou a construir na vulnerabilidade da conversa, da exposição, uma proximidade muito maior que foi criando aquilo, deixando de ser um grupo de pessoas, um bando, uma equipe, e se tornando de fato um time. Porque todos nós, algo que nos unia, nós tínhamos um propósito comum, é um campeonato, é o destaque, a estar no seu melhor, a buscar uma classificação para o Mundial. Então, esse já tinha um propósito comum. E cada um com um aspecto, um ponto forte diferente, que isso que faz um time completo. E demorou para mim entender isso, que eu não tinha que ser uma jogadora completa. Eu podia contar com a Cláudia, que tinha mais forte nesse aspecto, nessa entrada. Eu podia contar com a Camila, que ela também era mais rápida, com a goleira que estava fechando, que vai chamar. Então, como a gente cria um ambiente que as pessoas se expõem, mas a gente começa a fortalecer esse elo. E aqui, deixando bem claro que as relações humanas passa quando a gente trazendo a ciência da felicidade, a gente estuda o aspecto relacional, a gente estuda o aspecto interpessoal e o intrapessoal, a importância do autoconhecimento, porque para muita gente é difícil, acredito para todos nós, entrar em contato com nós mesmos, porque nós temos crenças, nós acreditamos que, bom, esse seu amigo falando, olha, você é resistente sim, olha o que você fez, trazendo fatos. Uhum. Então, por isso a figura de ter um lindo inimigo, e é até importante nós sermos esse lindo inimigo, seja como líder na nossa empresa, como um professor que traz esse emprego, como um pai, uma mãe, que ajuda as pessoas a desconstruírem essas crenças limitantes e trazer os pontos fortes, e ajudar a criar as condições para as pessoas estarem no seu melhor. E esse conhecimento eu levei mais tarde no mundo organizacional, que tive uma carreira de 25 anos. Então, como você traz e começa a trabalhar nesse ambiente, criando um lugar psicologicamente saudável, que as pessoas não vão ser punidas por trazer uma notícia ruim, dizer eu não estou bem, hoje eu não consigo, eu errei. Ninguém gosta de errar, mas como a gente cria isso daqui como líder, como gestor, como pai e mãe, que ajuda as pessoas a irem se conhecer e trabalhar melhor em equipe. Mas muito legal esse aspecto que você traz do seu time de polo aquático, né? Onde você mostra de novo e comprova aquilo que você falou, do mais importante de todos, que é o relacional, o time falando, né, Cris? Mas por quê? E essa coisa relacional, muito legal. E eu me lembro, me veio uma história aqui que uma vez eu já era fisioterapeuta, líder de equipe, só que o meu chefe chegou em mim e falou assim: Eu acho você muito arrogante. Eu falei, mas como arrogante? Não, você se conforma com a sua equipe ser heterogênea porque você se recusa a ensinar para as pessoas o que você sabe. Então, em vez de você ter um time homogêneo, você tem um time heterogêneo. Como se isso fosse uma coisa pejorativa, ruim, o time ser heterogêneo. Eu pensei por alguns segundos naquilo e perguntei para ele: dentro do seu time, porque ele era ortopedista, dentro do seu time, quantos de você tem?
porque ele também era um cara de alta performance. Ele tinha agenda lotada, eu também tinha. O meu time não tinha e o time dele também não. Quantos de você tem no seu time? Ele falou, só eu. Quantos com a sua performance? Só eu. Eu falei, então, você também tem um time heterogêneo. Não dá para ter 10 Michael Jordan num time. Você é o Michael Jordan do seu time e eu sou o do meu. Será que você não está me pedindo uma coisa que você também não consegue fazer? Ele parou para pensar e falou: É. Sendo que, na verdade, né, Cris, a força de um time não está na sua homogeneidade, não está em ser todo mundo igual. Tem atletas que numa equipe tem que ser melhores defensores. E tem que ser, o outro tem que ser goleiro, o outro tem que ser atacante, o outro tem que ser melhor para fazer gol. Então a gente tem que ter o heterogêneo, a diversidade, as forças diferentes. Porque é isso que, na verdade, tem dia que a Cris talvez nem tenha que entrar na piscina, ela tem que ficar descansando, porque tem um jogo lá na frente que ela é mais importante. E talvez nesse jogo a gente tenha que se defender melhor, e talvez a Maria vai defender melhor do que a Cris, e aí a gente entender. E eu demorei muito para entender e para digerir essa conversa rápida que a gente teve, apesar de eu ter me defendido, mas eu comecei a perceber, e depois olhando para o meu time que eu tenho atualmente, eu vejo eles todos diferentes. Não tem nenhum igual. Só que muita força nesse time, muita força. São elos diferentes da mesma corrente, só que igualmente potentes, igualmente fortes, igualmente resistentes, onde eu consigo distribuir o jogo de uma maneira onde eu posso escolher a melhor parte de cada pessoa, a melhor entrega de cada pessoa. Então, eu acho que também isso talvez faça uma conexão legal entre esporte e mundo corporativo, o relacionamento com as pessoas, né? Que a gente também tem que aceitar as diferenças. Nem todo mundo tem que ser Cris, nem todo mundo tem que ser Hélio, nem todo mundo tem que liderar. E a liderança também é uma coisa circunstancial, né? Você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar, então me lidera. Me lidera que eu sou seu assistente agora. Mas quando você está me ajudando, eu sou teu líder, você está me ajudando, então eu te lidero. Então essa coisa muito que a natureza nos mostra dessa liderança circunstancial, né? Muito legal que você está trazendo dois aspectos muito fortes aqui. O primeiro, a diversidade de um time. A diversidade de um time, você falou o aspecto técnico, cada um tem um ponto forte, e a diversidade de um time e organização, mesmo na família, é o aspecto também de personalidade. É muito mais fácil você buscar um time de iguais do Uhum, que um gestor de um time diversificado. uhum, Só que o time diversificado vai trazer uma robustez da solução muito melhor, porque ele consegue um time, por exemplo, voltando para o esporte, a gente pode estar muito bem preparado para enfrentar os Estados Unidos. Mas entre as russas, que são muito mais pesadas, seguram, a gente pode não estar preparado se não tiver uma diversidade. Ou pegar uma australiana, que a gente tinha sempre estar nadando, se elas nos travavam, a gente não conseguia sair de tão pesadas que elas eram. Então, essa diversidade nos permite enfrentar diferentes times. E a uhum, mesma coisa, o aspecto profissional, quando você tem um time de fisioterapeutas ou um time organizacional, você consegue fazer personalizar uma solução de acordo com a pessoa precisa, tendo um time diversificado, mas exige muito mais de você. Então é uhum, importante essa consciência para você não entrar num viés inconsciente aí, contratar mini-hélios uhum, pra- iguais para isso daqui. uhum, E o segundo, esse aspecto que você está trazendo dessa mudança de papéis, né? Ora eu estou na frente ou não. Quando eu entrei no banco, eu comecei a trabalhar em banco, eu lembro que eles falavam um indicador mais importante que tem é indicador de eficiência. Claramente é igual uma máquina, tá te comparando. O ser humano é igual uma máquina. Eu quero ver você produzindo cada vez mais, com menor espaço de tempo e mais. Vamos trazer todo o conhecimento de qualidade dos japoneses para menor erro. Nível Six Sigma de erro. Então, é processos, indicadores focado nisso. Só que o que começou a gente ver no ambiente de trabalho? A importância que nós somos seres humanos é igual um ecossistema. É diferentes fases que a gente está passando. Você pega uma pessoa que está saindo do mercado de trabalho, uma pessoa que tem experiência, um desbravador da profissão. O outro já está dominando aquilo, toda a parte de tecnologia nesse momento. E tem momentos pessoais que as pessoas estão. Então, como você cria muito mais algo associado a um ecossistema, que você consegue criar as condições para cada um estar no seu melhor, mas tem momentos que eu vou levantar, Hélio, eu não consigo entrar hoje. uhum, Aconteceu um negócio difícil em casa, eu uhum, preciso
recuperar, Uhum, entre não ser a máquina que está precisando sempre estar lá no seu melhor. uhum, uhum, Então, isso, quando a gente fala relações, é muito importante. Esse aumentar o nível de consciência conosco mesmo, como nós estamos. Por isso que o estudo da felicidade, Hélio, é tão importante, porque a gente tem que ser relembrado o que nos traz mais bem-estar e mais plenitude, que a gente precisa disso para estar no nosso melhor e cuidar do ambiente ao nosso redor, uhum. cuidar daquelas pessoas que estão próximas também. Uhum, uhum. É muito legal isso, porque tendo tido essa passagem, eu me pus a refletir a respeito dessa diversidade, dos diversos talentos, o conhecimento está disperso na sociedade, né? Então, a gente tem que ter essa diversidade. E aí, eu vejo também o líder, ou a capitã do time, ou o líder de equipe, corporativo, como um guardião de uma coisa que está maior que isso, né? Maior que a individualidade, maior do que o talento individual, maior do que aquele menino que muito cedo vira um destaque e aquele outro cara que demora um pouco mais, mas que quer de maneira consistente, ele sobe um degrau por mês e vai, e vai, e vai. E você vê valor da mesma forma nas duas coisas. E o líder acaba virando o guardião de uma coisa muito maior, né? Como se fosse de um campo de força. Um campo de força que tem dois papéis, né? O campo de força ele atrai as pessoas que precisam compor aquele time, compor aquela organização e repelir, botar para fora quem não deve estar ali. E é muito interessante, Cris, que em muitos aspectos, alguns colegas vieram trabalhar comigo. O campo de força fez o seu trabalho. A pessoa começa a desalinhar, 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 ela não parece entender bem o funcionamento, a cultura dá uma pressionada no cara, ele pede para sair. Então o campo de força funciona, ele atrai e às vezes também, por outro lado, eu vejo um menino recém-formado, levanta a mão para mim pelo inbox do Instagram, posso visitar sua clínica? Claro que pode. Aí chega aquele menino com 2 meses de formado, você conversa 10 minutos com ele, deixa ele no salão com a mãozinha para trás, ele quer acompanhar o serviço, fica lá acompanhando o serviço. Aí você vê um comportamental diferente, você vê uma postura diferente, você vê uma iniciativa diferente, o cara já começa a organizar as coisas, ele não deixa um negócio que está fora do lugar, ele começa a ter iniciativa mesmo sem você ter pedido. E isso mostra para você, fala assim, de novo o campo de força está funcionando, esse moleque é diferente. Essa criatura é diferente. Esse cara, ele tem um talento, ele nasceu para fazer isso que a gente está procurando, e o campo de força fazendo o seu trabalho, de atrair os que se alinham e repelir os que não se alinham, que no fim das contas é a cultura, né? Cultura é tudo que a liderança suporta, tudo que eu tolero. Então, toda sinalização que eu dou para o meu time, quando há uma coisa muito grave, eu não tolero e isso é resolvido de uma maneira mais radical possível, eu sinalizo, isso não é tolerado. Quando alguma coisa não sai tão bem e a gente conversa e ajusta e acerta e continua, então isso é tolerado, a gente vai continuar. Então, muito legal essa coisa cultural que é difícil de construir, né? Que é difícil de construir porque você não constrói sozinho. Você não é um tirano que impõe uma cultura e as pessoas são obrigadas. Eu fechei os muros da cidade e ninguém pode fugir. Não, as pessoas podem ir embora. Só que elas precisam comprar a sua cultura porque você não vai, senão não faz sentido para elas estarem ali. Então tem que ser uma coisa que ao mesmo tempo lindo inimigo, pressiona, espreme para tentar tirar o sumo o seu melhor sumo, mas também é um lado doce, que é o inimigo doce, que é o doce da convivência, o doce do crescimento, o doce do companheirismo, o doce de caramba, tentei ser criativo, não deu tão certo, tudo bem, vamos embora, continua. Continua, a gente precisa inovar, a gente precisa disruptar. Então, na prática, né, Cris? E falar aqui parece muito fácil, mas na prática, cara, é tipo treinar mesmo. É estar junto todo dia, é se colocar consistentemente de forma: estou bem, não estou bem, estou péssimo, mas vou treinar do mesmo jeito, vou repetir, vou tentar fazer melhor para que o time veja e o time treine também e a gente possa melhorar junto. Interessante. E aquilo que está trazendo, a gente fala, é o líder servidor. É Isso. aquele líder que podemos fazer até trazer uma analogia a um jardineiro, que vai tirar aquelas plantas que não pertencem, as daninhas, e vai criar o espaço para as outras plantas crescerem, que precisam crescer.
Uhum. Então, é aquele líder que te puxa, te dá feedbacks duros, te dá uns trabalhos mais desafiadores, que você não sabe por onde que ir, vai ter que passar uma noite trabalhando, fazendo isso, e te cria as condições também de se expor. Quando eu falo, eu não estou pronto, não, você vai. Vamos, estou te preparando para isso, eu estou indo ao lado, mas você vai fazer essa apresentação. Uhum. Esse é seu. O Uhum. aprofunda não está bom o suficiente. Uhum. Então, ajuda criando, tá dando e tá trazendo o melhor para a organização e você tá ajudando também ele crescer, Uhum. evoluir nesse caminho. É, muito legal isso. Então, assim, também essa coisa do aperta e sopra, não é um bate a sopra, né? É o aperta e sopra mesmo, exigir, né? E de reconhecer, da mesma forma que o meu colega de corrida, o meu amigo de corrida, olha para mim e ao eu dizer para ele que, putz, eu não sou muito resiliente, eu não aguento isso aqui, ele fala assim: imagina, você é muito resiliente. Imagina, você tem condições totais de fazer isso. Então, assim, muito legal também a gente exercitar esse lado no mundo corporativo, nas relações, né? Você falou sobre a cultura. A cultura é tribal. Muitas vezes é o senso de pertencimento. Você falou, sente aquilo, fala, putz, eu quero estar aqui ou não faço parte. Uma das mudanças que eu fiz quando eu vim para os Estados Unidos mais tarde, com meu marido, minhas 3 filhas, vim pelo Itaú aqui em Miami. E foi um período que eu fui trabalhando, mas eu tinha perdido toda a minha rede de suporte. Num país novo, com 3 filhas, numa nova cultura, por mais que tinha o mesmo nome, e eu me cobrava muito, Hélio, porque eu me tornei a head de RH. Eu falei, eu tenho que ser exemplo para essas pessoas, tenho que ser exemplo da maneira de ser. Mas eu estava completamente desestruturada e não tinha uma rede de apoio nem interna. As pessoas trabalhando, não estava conseguindo. Isso começou a me levar, a gente falou da espiral, um ciclo virtuoso, num downward spiral, um ciclo vicioso Uhum. que quanto um daí não estava dormindo bem de preocupação, viajando, não via as coisas, lá no trabalho a cultura não estava dominando, tá vindo várias coisas vão acontecendo e eu entrei num esgotamento físico e emocional. E até o pessoal várias vezes me pergunta, você ainda faz esporte? Eu falei, eu preciso do esporte. O esporte é algo que me traz energia, me centra, me acalma, me ajuda a concentrar na parte de criação, a parte de palestras, o meu trabalho, eu preciso disso. Uhum. E não tinha também espaço para isso. E daí eu entrei num grande burnout aqui. E foi algo que eu ficava indignada. Eu falei, como eu, com 42 anos de idade, um atleta de alta performance, conduzir tudo bem até agora, como é que eu estou deixando isso acontecer? E todo mês eu ia parar no hospital e eu falava, que loucura é essa? E eu não conseguia, eu lembro até uma vez um médico falou, não desiste, Cristiano, não desiste. Eu falei assim, eu não sei mais o que fazer. Ele falou, não desiste, fica procurando. Tá vendo, vai vendo onde que estão as questões, vai trabalhando nisso. Foi essa maneira que o burnout que eu hesitei e ele me parou. Algo que eu não permiti, eu nunca achei que fosse ser algo tão forte. E foi nesse momento que eu encerrei minha carreira corporativa e eu estava brava, eu estava machucada. Eu falei, será que tudo na minha vida que eu aprendi sobre alta performance vai culminar sempre num burnout físico emocional? E eu comecei a ver cada vez mais isso entre adolescentes nas escolas. Um colega da minha filha cometeu suicídio no colegial aqui. Comecei a ver com idosos, comecei a ver no ambiente de trabalho, quantidade de pessoas pedindo licença não remunerada, até pelo esgotamento. Eu falei, o que está acontecendo aí? Aonde que eu estou perdendo a mão que está colocando todo o meu aprendizado do esporte de alta performance por água abaixo, que foi muito, eu tinha um no pain, no gain. Só Uhum. que a dor é muito grande, se você ignora, tem uma mensagem aí. Uhum. E foi nesse momento que eu fui chamada para uma palestra na escola da minha filha, com um professor que veio de Harvard falar sobre a ciência da felicidade. E foi interessante, Hélio, que essa pessoa, o Dr. Tal Ben-Shahar, ele é PhD em psicologia e em filosofia. Você falou em filosofia, e ele começou a ver que 81% dos alunos de Harvard, os undergrads, os universitários, até o terceiro ano começaram a experimentar depressão e ansiedade, porque eram todos os melhores
nas suas escolas, nos seus colegiais, no mundo, e voltava, era mais um que estava lá. Uhum. Como ele falou, eu tenho que fazer algo para isso daí. Ele criou o curso da Ciência da Felicidade, que se tornou o mais popular de Harvard. Uhum. E agora ele estava na missão de trazer isso para o mundo. Então, eu fui fazer a certificação com ele, fiz o primeiro mestrado no mundo na ciência da felicidade. Acabou de ser lançado agora, em agosto, o primeiro doutorado na ciência da felicidade, que é uma multidisciplinar. A gente estuda neurociência, psicologia, teologia, filosofia, literatura. O que que a ciência nos traz sobre uma jornada com mais bem-estar, mais plenitude, para a gente estar no nosso melhor. E Uhum. se você fala, tá, Cris, e o que que faltou para você saber nessa jornada tão grande? Aqui, Hélio, eu deixo duas coisas muito fortes. Primeiro, a permissão para ser humano. Algo que para mim foi libertador quando aprendi sobre isso. É saber que por mais que você esteja no seu auge, dominando na sua profissão, experiente, está em casa com seus filhos, tem momentos, professor com um doutorado, você não vai estar no seu melhor. E tudo bem, você vai precisar de um descanso, precisa de férias, você precisa levantar a mão, preciso de um prazo, eu não sei, e dá essa permissão. E o segundo, que é a genialidade do E. Esse conceito a gente pegou de um livro do Jim Collins, que ele escreveu para empresas, chamada Feitas para Durar. Ele estudou as grandes empresas bem-sucedidas, e ele fala que na vida, muitas vezes a gente se submete à tirania do ou. Ou você vai ser um grande fisioterapeuta, ou você vai cuidar de você mesmo. Ou você vai ser maratonista, ou você vai cuidar do seu trabalho. Ou você vai poder ter filhos, ou você vai avançar na sua carreira. E na vida, quanto mais você incorporar a genialidade do E, melhor você vai estar. Então você precisa fazer o seu esporte e cuidar da sua alimentação, e cuidar da sua profissão, e cuidar dos seus filhos. Então, essa é uma mensagem bem forte que eu incorporei na minha vida de uma forma muito mais consciente e trabalhando agora nas minhas palestras para organizações que eu faço em clube, para famílias, como a gente traz de uma forma mais consciente essa genialidade do E para nós mesmos, que impacta positivamente aqueles ao nosso redor. É exercer todos os nossos papéis, cuidar de todos os nossos lados, todas as pessoas que estão perto da gente. Bom, infelizmente a gente está chegando no final da gravação do tempo desse episódio, mas dava para conversar com você aqui até amanhã, né, Cris? Dá para falar muito sobre isso. E eu queria que você deixasse aqui, Cris, como as pessoas podem te encontrar, suas redes, o que você achar melhor, como as pessoas podem, de repente, né, encontrar você também para ouvir as suas palestras, que são muito legais, são muito, muito, muito legais. Aéreo, perfeito. Pessoal, eu trago grande parte da minha história aqui no meu livro Esporte, Um Palco para a Vida. Legal. Eu tenho o Instagram, o Cris Pinciroli, e eu acompanho pessoalmente cada mensagem, respondo, colocando, então me mandem lá o que precisar, e eu estou sempre, gosto muito dessa troca, porque acredito muito que a gente é o nome da empresa que eu trago muito, We Team, nós juntos. Uhum. Como a Ellen Berscheid, que é uma psicóloga social, ela falava, a maior força do ser humano é um outro ser humano. Acredito que como estamos aqui juntos, então contem comigo. Muito legal, poxa, muito legal, muito transformador, muito, muito humano, muito gostoso falar disso, um assunto que eu amo, assim. Obrigado, Cris. Foi maravilhoso descobrir aqui nesse papo que felicidade é um processo, ela não é um destino, que como o atleta repete 1000 vezes o gesto e mesmo assim pode cair, pode errar, levanta, perde e volta. Felicidade está menos na vitória final e muito mais na disposição de continuar o jogo com todos os seus papéis,
cuidando de si mesmo, cuidando primeiro de você, para depois ajudar as pessoas e poder ser útil, ser prestativo, ser caridoso e ser sempre solícito com as pessoas ao nosso redor. Obrigado por ter aceito o meu convite. De verdade, eu fiquei muito feliz com o nosso encontro e tenho certeza que a gente vai gravar a parte 2 aí logo mais, mas eu fico muito feliz, muito obrigado. Hélio, um prazer enorme. Parabéns pelo seu trabalho que você está trazendo, a ciência na profissão, o exemplo que você está sendo, trazendo essa diversidade. Adorei que você falou dos desbravadores das profissões, Sim, os mais jovens, assuntos diversificados. A gente sim. falou da diversidade, então foi uma grande honra estar aqui com você. Bom, agradecer a todo mundo que chegou até esse momento do podcast. Lembrando a vocês, estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Não deixa de curtir, não deixa de mandar isso para alguém que pode, que deve, que precisa escutar essa mensagem, que precisa renovar sua energia para que continue acreditando e que a gente possa continuar espalhando essa mensagem de empreendedorismo, que é a salvação do Brasil, é a salvação do mundo. Muito obrigado para todo mundo que esteve com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.